Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Aleluia. Versículo de número 13. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Toda a igreja? Glória a Deus. Nós acabamos de louvar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse mesmo Senhor, esse pastor, que é Cristo Jesus, Ele vai dizer nessa noite, para mim e para você: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, se assim for da tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se tem um texto pelo qual eu amo na palavra do Senhor, é o Evangelho aqui, quando o Senhor, quando Mateus aqui, usado pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor, Ele diz: entrai pela porta estreita. Quando nós observamos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, quando nós damos início no capítulo de número 5, a gente vai ver que Jesus, ali ele começa a dar o sermão mais extenso, ensinando aquele povo. A palavra diz que Jesus ele se assenta no monte, juntamente com seus discípulos, e abrindo a boca, ele começa agora a ensinar a esse povo. Ele começa a doutrinar a esse povo. Porque esse povo é um povo que outrora vivia sem direção, eu já disse isso aqui certa vez. Um povo que andava em trevas, mas como diz a palavra, a luz raiou. E essa luz é Cristo Jesus. Jesus então, ele assentando no monte, com seus discípulos, ele começa a ensinar aquele povo. E ele começa falando das bem-aventuranças, ele vai ensinando a esse povo. E quando nós chegamos no capítulo aqui de número 7, a partir do versículo de número 13, que nós lemos aqui, ele agora começa a falar desses dois caminhos que estão diante de cada um de nós, seres humanos, que fomos criados para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa agora a ensinar esse povo, a mostrar a esse povo o caminho pelo qual nós devemos seguir. Nós que fomos criados para a glória e honra do nome do nosso Senhor. E quando eu digo nós, eu não estou falando tão somente nós que estamos aqui dentro de uma igreja, você que desceu as águas, você que foi batizado, como foi no domingo aqui passado, você que está assistindo agora, mas ele diz isso, não somente para nós, mas para toda a criatura.
Porque o desejo do Senhor, o intuito do Senhor é que todos se salvem. Ele não fez o inferno para nós, para a criação que Ele disse que era boa, que era muito boa. Ele fez o inferno sim para Satanás e seus anjos caídos. Mas Jesus, sabendo que o nosso coração é falho, ele é enganoso, ele sabendo que nós poderíamos errar, e verdadeiramente nós erramos, porque a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que nós erramos. Jesus agora ensinando aquele povo lá atrás, num sermão do monte, ele diz para aquele povo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Agora eu faço a pergunta à igreja: aquele povo que ouviu isso lá atrás, no passado, ele está presente aqui nesse momento? Ele não está aqui presente. Então Jesus está dizendo hoje, para mim e para você: entrai pela porta estreita. E que é a porta estreita? Quando nós olhamos a palavra do Senhor, o mundo, a sociedade, eles têm um costume de dizer que todos os caminhos levam ao Senhor. Eles dizem que todos os caminhos levam ao Senhor. Mas como de fato tem uma certa, entre aspas, verdade nisso, porque a palavra do Senhor vai dizer, se eu não me engano, em Romanos, deixa eu confirmar aqui, em 2 de Coríntios, isso, 2 de Coríntios, isso, 2 de Coríntios, capítulo de número 5, só ouça. A partir do versículo de número 10, o Senhor vai dizer assim, a palavra do Senhor vai dizer: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós vamos sim, todos nós iremos comparecer diante do nosso Senhor. Mas isso, essa mentira de Satanás, que todos os caminhos levam, Jesus ele vai dizer no Evangelho de João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós entendemos que esse caminho pelo qual, essa porta estreita pela qual nós devemos passar, é Cristo Jesus. É a Ele que nós devemos buscar. É a presença do Senhor. São os ensinamentos do Senhor para cada um de nós. Porque se nós não atentarmos para isso, para a palavra do Senhor, para as coisas que são do alto, para as coisas que são de cima, certamente a gente pode se desviar desse caminho. A gente pode se desviar desse caminho. Mas o Senhor, a cada instante, Ele nos exorta, Ele nos encoraja a entrar pela porta estreita, porque Ele diz: larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e Ele diz que são muitos os que entram por ela. Porque nós temos visto nesses tempos de hoje, a facilidade, ela tomou conta do ser humano, da sociedade, do ser humano nesses tempos de hoje. Tudo é muito fácil. Quando nós vamos comparar, e eu não estou aqui como saudosista não, mas não é isso, mas é necessário que a gente fale. Quando a gente vai comparar, quando a gente vai ver a igreja há 30 anos atrás, há 20, 30 anos atrás, a gente vê o modo de como se achegava ao Senhor, como que era a doutrina ali naquele momento, como era a rotina de culto, era totalmente diferente daquilo pelo qual nós temos visto aí fora nesses tempos de hoje. Se a gente olhar, se a gente pega vídeos aí pela internet, esse dia eu estava vendo um vídeo de uma pregação, se eu não me engano foi em 2003, se eu não me engano. A gente via que até as pessoas, a vestimenta, enfim, era tudo diferente.
As pessoas se preocupavam, sim, em entrar e andar nesse caminho estreito, nessa porta estreita, nesse caminho apertado. Havia mais preocupação com relação a isso. Mas quando nós vemos os tempos de hoje, é totalmente diferente, contrário a quando nós vimos lá atrás no passado. Não julgando, mas eu digo aqui, hoje tem igreja que o púlpito é uma prancha. Tem igrejas que o púlpito é um barril de 200 litros, como a gente vê em bares aí fora. As pessoas estão trazendo, muitas das vezes, coisas que são do mundo, tentando agora trazer para dentro da igreja do Senhor. E certa vez eu já falei sobre isso aqui. As coisas do mundo que estão trazendo de lá de fora, trazendo para dentro de denominações chamadas de igreja. Onde Satanás, vendo que ele não conseguia tirar aquele povo, que ele não conseguia fazer com que aquelas irmãs de oração, aqueles varões com propósito verdadeiro mesmo na presença do Senhor, eles saíssem para buscar as coisas lá de fora. Satanás, vendo isso, que não estava conseguindo. A gente sabe que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não dorme, ele não cochila. A palavra diz que ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele, vendo que ele não conseguia tirar aquelas pessoas de dentro da igreja, Satanás agora ele usa de uma outra estratégia. Ele traz o mundo para dentro dessa igreja. Mas Jesus, sabendo das artimanhas de Satanás, porque, irmãos, a palavra fala que 1/3 dos anjos foi iludido por Satanás. Anjos que não tinham problema nenhum, que não pagavam conta, enfim, viviam tranquilamente. Eles foram persuadidos e foram ludibriados, enganados. 1/3 parte. Quanto mais com cada um de nós, seres humanos mortais. A todo instante, Satanás, ele com seus ardis, ele vai tentar também tirar a cada um de nós, a mim e a você, de dentro da congregação chamada igreja. Desse caminho que a palavra diz que é estreito e que é apertado, para que nós venhamos andar num caminho largo e espaçoso. Porque esse largo e espaçoso, ele vai conduzir à perdição. Ele vai conduzir a cada um de nós à perdição. Por isso, o Senhor, vendo isso, ensinando aquele povo lá atrás, ensinando a cada um de nós hoje, Ele diz para que a gente busque a porta estreita. É por ela que nós devemos passar. O caminho apertado. Ainda que esse caminho ele seja espinhoso para cada um de nós, ele possa fazer em nós alguns ferimentos, mas é nesse caminho que nós devemos trilhar, olhando para Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque se a gente desviar o olho, a gente cai. A gente cai. Se a gente não tiver alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus, a gente não tem como caminhar, trilhar esse caminho. Se a nossa casa, que somos nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus, se ela não tiver edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, a tempestade vai vir, os ventos vão vir, e essa casa, ela vai cair. Porque não está edificada sobre a rocha, mas sobre a areia. Mas quando nós, a palavra diz que quando nós edificamos a nossa casa, que somos nós, na rocha, que é Cristo Jesus, os ventos vêm, a tempestade vem, eles vão combater contra aquela casa, e ela não vai cair, porque está edificada sobre a rocha. Ele é o nosso pastor, o nosso ajudador, o nosso bom pastor. Aquele povo, quando o Senhor ele se assenta para ensinar, aquele povo, eles estavam perdidos, um povo sem rumo, sem direção. A luz raiou para aquele povo, assim como raiou para cada um de nós também. Assim como brilhou para cada um de nós aqui presente nesse momento, você que está assistindo nessa hora. Porque certamente, irmãos,
Eu digo por mim. Eu vivi coisas lá fora que não agradavam ao Senhor, como eu disse no começo. Mas eu tive o privilégio, a graça de poder encontrar esse Deus, de encontrar a esse Senhor, esse Deus maravilhoso que me formou, que quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia, Ele já sabia da minha vida. E eu creio que não foi diferente com nenhum de vocês também. Mas agora que nós encontramos esse Deus, agora que nós decidimos no nosso coração nos entregar ao Senhor Jesus, o caminho pelo qual nós devemos andar, ele é estreito, ele é apertado. As facilidades que outrora nós vivíamos lá atrás, fazíamos lá atrás, elas não pertencem mais a nenhum de nós. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então você é uma nova criatura nas mãos do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você é uma nova criatura, e a nova criatura de Cristo, ela anda no caminho de Cristo Jesus. Ela não se deixa influenciar, porque a nossa vida, nós sabemos que nós somos seres influenciáveis, sim. Eu costumo sempre dizer isso aqui, que a moda, muitas das vezes, ela vai ditando aquilo pelo qual o ser humano, o que ele tem que viver, o que ele tem que, naquele momento agora, passar a usar. Eu dizia da igreja de outrora, de 30 anos atrás, a vestimenta como que era. Se a gente olha para os tempos de hoje, é totalmente diferente, porque a moda agora, ela está direcionando o caminho que nós devemos trilhar. De que maneira nós devemos nos portar nesse mundo. A moda agora está dessa maneira, está fazendo disso. Aí as pessoas vão se guiando por isso, se deixando ser levado por isso. A moda agora é a minha calça, ela tem que ser rasgada. Aí o crente pega e rasga a calça também. Ou já compra assim, que já vende também. A moda agora enfim, tantas coisas, irmãos. São tantas coisas. Mas aquele que serve ao Senhor, aquele que busca, que entregou verdadeiramente a sua vida ao Senhor, a vida pela qual nós devemos andar, viver nessa terra agora, a palavra diz que é uma vida em santidade, na presença do Senhor. Não mais como outrora, mas agora uma vida em santidade. Não é mais a moda que vai ditar o que eu vou vestir, o que eu vou comprar, o que eu vou comer, porque são coisas que vão influenciando a cada dia. Elas não vão ter poder mais sobre mim, porque agora eu encontrei ao Senhor. Agora eu estou na presença do Pai. Então agora eu não vivo mais esse caminho largo e espaçoso, mas eu trilho o caminho que é estreito, apertado, que vai me levar até a presença de Cristo Jesus. Porque como nós lemos aqui em Coríntios, em 2 de Coríntios, todos nós compareceremos diante do nosso Senhor. Cada um vai dar conta de si mesmo, daquilo pelo qual nós fizemos, ainda aqui nessa terra. A gente sabe, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Mas a palavra diz que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos a nenhum de nós. Não há algo que nós não possamos alcançar. Mas é necessário a gente abrir mão para poder viver para Cristo Jesus. Ainda no Evangelho de João ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. É Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é na presença dEle, é ao lado dEle, é junto dEle que nós devemos andar. É junto do nosso Senhor. Porque do contrário, a gente não tem como trilhar esse caminho. Lembra do salmo que foi lido? Eu faço questão de ler novamente. Aleluia. Os irmãos lembram do número do salmo? Então tá bom. Então ficou gravado. 127. Olha o que foi lido no salmo, na abertura do culto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
E ele vai continuar dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o sentinela. Se nós não andarmos no caminho do Senhor, se a gente não estiver fazendo a vontade do Senhor, nesses tempos de hoje, será em vão o nosso trabalho. Se a gente, o caminho pelo qual nós estivermos seguindo, guiando, sendo direcionado, não for o caminho de Cristo Jesus, em vão o nosso trabalho. Se eu venho na igreja na terça, eu venho no domingo, mas se a minha vida não estiver pautada na palavra do Senhor, a gente pode estar se enganando. A gente pode estar se enganando. O caminho de Jesus, o caminho que leva até Cristo Jesus, a palavra diz que é tomado por esforço. Esse caminho leva ao reino dos céus, e esse reino, esse lugar preparado para cada um de nós, ele é tomado por esforço. E somente os que se esforçarem, os que estiverem no caminho estreito, na porta estreita, no caminho apertado, esses vão herdar o reino dos céus. Mas para andar nesse caminho, é necessário renúncia de cada um de nós. Mas olhando nesses tempos que nós vivemos hoje, quantos estão tendo essa disponibilidade, se eu posso dizer essa palavra, de abrir mão de situações para poder seguir a Cristo Jesus? Quantos estão tendo essa disposição para poder abrir mão para tão somente seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quantos estão tendo esse desejo no coração? Quantos estão tendo essa vontade nesses tempos de hoje, mediante essas coisas que o mundo tem nos sufocado, tem nos aprisionado muitas das vezes? É necessário, irmãos, a gente abrir mão de muitas coisas nessa terra, para a gente herdar aquela morada que é celestial para cada um de nós. É necessário sim, a gente fazer essa renúncia, para poder estar fazendo a vontade do Senhor, ainda aqui nessa terra, ainda aqui. Porque Jesus, quando ele está ensinando ali, dando instruções para os seus discípulos, lá no Evangelho de João, no versículo aqui de número 14, eu vou ler a partir dali, ele está instruindo aqueles homens que ele estava se preparando para ser assunto aos céus. Ele agora começa a instruir aquele povo, os discípulos, e ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Pois vou preparar-vos lugar. Há um lugar preparado para cada um de nós lá. Para você, para cada um de nós. Ele disse que iria. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ele vai cumprir. Então essa morada já está pronta, está lá preparada, esperando. Conjecturando eu, de repente ela está até com o seu nome já, esperando lá para você fazer morada, para você entrar. Mas ainda estamos aqui nessa terra. Ainda não chegamos até aquela morada celestial. A gente não chegou lá ainda. Então ainda há um caminho a ser percorrido. Ainda há um caminho a ser percorrido. Domingo, quem esteve aqui pela manhã, o pastor ele deu um exemplo aqui que eu achei aquilo tremendo. Quando as pessoas, elas dizem, há uma doutrina agora de fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Ele deu um exemplo aqui, ele mostrando para cada um de nós, ilustrando para cada um de nós, uma vez salvo, salvo para sempre. Ele falou: não, isso é verdade. É verdade por quê?
quando nós ouvimos do próprio Senhor: vinde, bendito do meu Pai, e possui o que é teu por herança. Aí sim, nós estaremos salvos. E uma vez salvo, aí sim, salvo para sempre. Mas ainda há um percurso. Ele deu exemplo aqui nessa escada. Ele colocou assim como aqui fosse um caminho. Os irmãos estavam aqui e viram. Ele disse que aqui como fosse o caminho que nós estivéssemos caminhando. Ora, um caminho embaixo aqui. Nesse sobe e desce, a gente vai subindo. Até chegar ao lugar onde seremos santos na presença do Senhor. Quando estivermos aqui, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas ainda há um caminho para nós percorrermos nesse mundo. E muitas das vezes, nesse caminho, nós estamos muitas das vezes perto da entrada. Mas muitas das vezes falhamos, erramos, a gente vai distanciando. Porque a palavra diz que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Por isso a importância de nós atentarmos para a palavra do Senhor. Por isso a importância da gente vigiar a cada dia. Porque senão, nós estamos quase perto, próximos, mas o dia a dia, o pecado, aquilo vai nos distanciando do Senhor. E o Senhor, Ele sabendo disso, Ele deixa para cada um de nós o texto pelo qual nós lemos no começo de Mateus. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Observe que é com dificuldade, é com luta que nós chegaremos lá. Como eu disse, é com renúncia, é abrindo mão de muitas coisas. Porque o Senhor diz na sua palavra que aquele que vem a Ele de maneira nenhuma, Ele lança fora. Ele não lança fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhosa a palavra do Senhor. O nosso Senhor, a todo instante, Ele quer que nós venhamos estar próximo dEle, ao lado dEle, buscando Ele verdadeiramente. Ele vai dizer aqui no versículo de número 6 de João, a partir do versículo 37, tudo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Que nenhum daqueles que me deu se perca. Que nenhum daqueles que me deu, ele ande, ele trilhe agora esse caminho largo e espaçoso. Mas que ressuscite no último dia. Então você teve um encontro com o Senhor, você encontrou o Senhor, você buscou a presença do Senhor. Ele disse: se você vir a mim, eu não te lançarei fora. Aí já está mostrando a misericórdia do Senhor para com a nossa vida. Porque nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores de tamanha graça, de tamanho amor, que é demonstrado pelo Senhor a cada dia em nossas vidas. Nós não merecemos, nós somos falhos, pecadores. Mas o Senhor, pela sua graça, pelo teu favor, que é merecido a cada um de nós, a todo instante, Ele está nos direcionando, Ele está nos instruindo, mostrando para cada um de nós o caminho pelo qual nós devemos seguir. O caminho pelo qual eu e você, nós devemos seguir. E muitas das vezes, esse caminho é com luta, é com dificuldade, muitas das vezes é com afrontas, com perseguições, com choro. É dessa maneira, mas é esse caminho que vai nos conduzir a Cristo Jesus. Porque o outro é tudo fácil,
O outro é tudo facilidade, é tudo oba-oba, você vai andando, vai tudo, e tudo pode, tudo eu posso fazer isso. A palavra do Senhor fala que todas as coisas, elas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por ela. Eu não me deixarei ser dominado por ela. Porque quando a gente se deixa ser dominado, a gente se esquece de trilhar esse caminho estreito, apertado, e a gente começa a buscar as facilidades desse mundo. A gente começa agora a buscar as coisas fáceis, aquelas que chegam na sua mão com facilidade, que chegam na minha mão com facilidade. E muitas das vezes, para a gente ter essa força, essa dedicação para renunciar a isso, por nós mesmos nós não conseguimos. É necessário Cristo Jesus na nossa vida. Por isso a palavra diz que Ele veio para dar vida e vida com abundância a cada um de nós. E quando Ele fala vida com abundância, Ele não está dizendo de bens dessa terra, não. Não é esses bens da terra que nós vimos aqui, não é nada disso. Porque Ele não veio para isso. Ele não veio para isso. Ah, mas eu não posso ter as coisas, me conquistar as coisas na minha vida, pastor. Eu posso, você pode, você deve. Com seu trabalho, você trabalha. Você pode ter suas conquistas. Mas em que nenhuma delas a gente venha aqui fazer com que elas venham tomar o lugar do nosso Deus. Porque quando ela toma o lugar do nosso Deus, a gente vai recuando, a gente vai se afastando da presença do Senhor. A palavra fala para buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Eu posso trabalhar, eu devo trabalhar. Porque o Senhor disse lá no Gênesis que a gente iria viver do suor do nosso rosto, que a gente ia trabalhar, e a gente faz isso. Um trabalho honesto, um trabalho lícito. A gente trabalha para conquistar as nossas coisas. É certo, é lícito. Mas isso não pode, mais uma vez eu digo, estar acima do nosso Deus. Isso não pode ultrapassar a vontade do Senhor para a nossa vida. Porque tudo vai ficar para ir. Tudo vai ficar para ir. Mas aquilo que nós conquistamos no Senhor é eterno. A morada pela qual a palavra diz que Ele que já preparou para cada um de nós, não é para 10 anos, 50 anos, 100 anos, 1000 anos, não, é eterno que a palavra do Senhor diz. Então é necessário a gente rever os nossos conceitos, a gente ver de como que está a nossa caminhada na presença do Senhor, se estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, ou se não estamos agradando ao Senhor, ou se estamos fazendo algo que precisa ser ajeitado, porque nós somos como um vaso na mão do Senhor de barro, é Ele que quebra, é Ele que renova, é Ele que faz de novo. É necessário a gente se colocar nessa posição, mostrar para Ele, dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau, e ajuda-me, Senhor, na minha caminhada, no meu caminhar, porque por mim mesmo, por nós mesmos, a gente não consegue. Na primeira facilidade que aparecer na nossa frente, a gente vai se agarrar a ela. Aí o não é bem assim, ele entra. Ah, isso não é bem assim não, não é desse jeito não. Ah, lá na sua igreja prega assim? Lá fala dessa maneira? Lembra de Eva? Dentro do paraíso, tinha tudo. Tudo foi dado a eles ali naquele momento. O Senhor só disse, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque se comer vai morrer. A serpente vem, nós já falamos isso aqui outra vez, ela engana, ela influencia a Eva para que ela comesse daquilo pelo qual não estava determinado para que ela comesse. Assim também é na nossa vida. Mais uma vez eu digo, Satanás com seus ardis, é bem assim que ele falou? Não, isso aqui assim não tem nada a ver não. Ah, isso aqui, não, isso você pode.
Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo convém. O que convém é a gente fazer a vontade do Senhor, é a gente trilhar esse caminho. De repente você vai dizer, mas pastor, você não sabe da minha luta, o Senhor não sabe da minha dificuldade, o Senhor não consegue ver as cicatrizes que estão no meu corpo, as marcas que estão no meu corpo, eu andando nesse caminho. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele está contemplando, ele está vendo. Ele está vendo. E ele sabe da sua luta, da sua dificuldade. Domingo nós falávamos aqui de uma mulher que há 18 anos estava encurvada dentro da igreja, dentro de uma sinagoga. O Senhor ele chega naquela sinagoga para poder ensinar aquele povo. O Senhor vê a situação daquela mulher e ele chama até ele. E ele diz, mulher, estás curada da tua enfermidade. Ele conhece a sua luta. Ah, mas está apertado esse caminho. Tá, continua. Porque vai valer a pena. Ah, mas tá doendo, eu estou sozinha, eu não consigo, eu estou sozinho. Permanece nesse caminho. Porque na hora certa, no momento certo, o Senhor, Ele há de dar o escape para cada um de nós. Porque não foi diferente com aquela mulher. Não foi diferente com o paralítico que há 38 anos estava ali, esperando o movimento das águas. Não foi diferente com eles. Não foi diferente na vida de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, um homem que era, à vista da sociedade, um ladrão, vamos dizer assim. Mas ele conheceu o Senhor. Então permaneça nesse caminho. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus diz, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados. Ele diz, clame a mim. Apertou demais, doeu demais, clame ao Senhor. Diga para Ele, fala para Ele. Senhor, eu sei que o caminho que o Senhor diz na Tua palavra é estreito, é apertado, mas esse caminho está me fazendo dessa maneira, eu estou sentindo isso. Fala para Ele. Que Ele tem um bálsamo, Ele tem um remédio certo para curar as suas feridas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe o remédio certo, porque Ele veio para os doentes, Ele veio para os pecadores, para que cheguem ao arrependimento. Então é necessário a gente não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer olhando para Cristo Jesus, com o nosso foco nele, porque Ele é o que pode mudar a nossa situação. Ele disse, vós tiverdes em mim, e as minhas palavras tiverdes em vós, pedireis tudo e vos será concedido. Mas para que a gente venha receber tudo que o Senhor tem para cada um de nós, é necessário trilhar um caminho estreito. É necessário fazer a vontade do Senhor. É necessário obedecer a palavra do Senhor para cada um de nós. E muitas das vezes obedecer a palavra do Senhor vai doer em nós. Ela vai doer, porque vai chegar um momento que nós vamos ter que tomar decisões da nossa vida, que dentro de cada um de nós, o nosso coração, ele vai doer, ela vai doer, a decisão pela qual nós tomar, mas é o que nós devemos fazer, mediante a palavra do Senhor, ainda que doa, ainda que cause em nós mais uma cicatriz, a gente deve permanecer nesse caminho. A gente não deve sair dele. Porque sabemos que não tem como fugir da presença do Senhor. Não tem como a gente tentar trilhar um outro caminho, ou então quando estiver mais para frente eu vou me entregar. Não. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida quando nós sairmos aqui por aquelas portas ali. E se a nossa vida não estiver nesse caminho que é estreito? E se ela não estiver pautada com a palavra, mas estiver tão somente nesse caminho que é largo e espaçoso? O que será da nossa vida? O que será da nossa vida?
quando sairmos ali. Porque certamente, saindo ali, Satanás ele já vai estar ali preparando situações para que essa palavra ela não caia no seu coração, para que essa mesma palavra ela não venha produzir dentro de você, de cada um de nós, arrependimento. Porque Ele não quer que nós venhamos aguardar a palavra do Senhor, Ele não quer que a gente venha trilhar esse caminho, porque para Ele já foi dada a sentença, mas ainda há salvação para cada um de nós. A graça do Senhor, ela está sendo derramada sobre cada um de nós a cada dia. É necessário nós tomarmos posse dessa graça, para poder estar trilhando esse caminho. Por isso que Ele vai criar situações, para que essa palavra ela não venha gerar em você frutos. Não foi diferente, né, quando nós vimos a palavra do Senhor, da palavra do semeador, a parábola do semeador, aonde as sementes elas vinham caindo, eram em pedregais, eram à beira do caminho, e aquilo vai sufocando, vai tirando a pessoa da presença do Senhor. Vamos ler, vale a pena a gente ler esse texto. Glória a Deus. É isso, Mateus 13. Eu vou pegar logo no versículo número 18, onde o Senhor vai dizer assim: escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse versículo de número 22 aqui. E o que foi semeado entre espinhos e o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esses cuidados desse mundo, essa sedução que esse mundo a cada dia ele tem colocado diante de cada um de nós, muitas das vezes são essas situações que têm tirado a muitos do caminho do Senhor. Os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Quantos têm estado dessa maneira? Buscando muitas coisas lá de fora, e se esquecendo do reino dos céus. Conquistando muitas coisas cá fora nesse mundo, sabendo que tudo vai ficar para aí. Mais uma vez eu digo, eu não estou aqui dizendo que você não pode, você pode. Mas elas não podem, mais uma vez eu digo, ultrapassar a vontade do Senhor para a sua vida. Eu também tenho planos na minha vida, juntamente com a minha esposa, com a minha família. Nós também temos planos, a gente coloca diante do Senhor. Senhor, aqui eu posso fazer, Senhor, aqui. E é em tudo que a gente tem buscado fazer dessa maneira. Às vezes ele vai comprar uma coisinha pequena, uma coisa boba, mas a gente procura colocar o Senhor na frente. Porque é Ele que guarda a minha vida, a vida de cada um de nós. É Ele que sustenta a cada um de nós. É Ele que provê todas as coisas a cada um de nós. Quando nós não agimos assim, é como se a gente colocasse o Senhor de lado e agora é a minha vontade que vai prevalecer. É a minha vontade, eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, é o Senhor. É colocar diante dEle. É colocando diante do Senhor. Mais uma vez eu vou repetir,
Você pode. Nós podemos. Mais uma vez eu digo, eu também tenho planos. Mas há algo muito maior que eu encontrei lá atrás, como eu disse no começo aqui quando eu estava louvando, que eu encontrei lá atrás algo muito maior do que tudo que eu possa alcançar aqui nessa terra. Algo maior que tudo que eu possa buscar ou conquistar aqui nessa terra. E é Cristo Jesus. É Ele que deve ter a primazia na nossa vida. É Ele que deve ter o primeiro lugar na minha vida, na vida de cada um de nós. E Ele nos convida nessa noite a nós vivermos dessa maneira, colocando nele todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, para que assim Ele possa fazer segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Não eu. Porque muitas das vezes, quando nós agimos por nós mesmos, nós falhamos. Quando a gente não tem essa percepção de colocar diante do Senhor, a gente erra. Eu amo a palavra do Senhor quando diz para de Davi, que quando ele ia para a batalha, ele buscava no Senhor: Senhor, será que eu posso ir aqui? Com tantos homens eu posso ir ou não posso ir? E o Senhor respondia. A palavra fala que o Senhor, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Assim como Ele falava com aqueles homens lá atrás, Ele pode falar também a cada um de nós. Ele pode falar também ao nosso coração. Mas é necessário a gente buscar. É necessário a gente se dedicar e crer verdadeiramente que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Que Ele pode sim mudar, que Ele pode sim transformar a nossa vida. Porque se a gente não tiver essa convicção em nós, de que o nosso Senhor, Ele é o mesmo, Ele não mudou, a gente vai levar a nossa vida por nós mesmos. A gente vai fazer segundo a minha vontade, segundo aquilo que eu quero, segundo aquilo que eu penso. Mas a vontade do Senhor para cada um de nós é boa, perfeita e agradável. Então é deixar que a vontade dEle, Ele venha prevalecer em nós. E a vontade do Senhor, Ele está dizendo para cada um de nós: entrai pela porta estreita e no caminho que é apertado. É por aqui que nós devemos seguir. É esse caminho pelo qual nós devemos buscar. Não um caminho largo, não um caminho espaçoso, onde muitos se perdem nesse caminho. Onde muitos se deixam levar pelas seduções desse mundo, pelas riquezas desse mundo. A palavra, ela não entra dentro do coração. Satanás, ele vem automaticamente e rouba, ele saqueia de nós a palavra, quando nós não estamos firmes na palavra do Senhor. Quando a palavra muitas vezes entra no nosso de um lado e sai do outro. Por isso que eu perguntei qual é o número do salmo que nós lemos aqui. Mas eu louvo o nome do Senhor, que a igreja estava atenta e falou, o número 127. Porque senão, irmãos, é mais um dia que nós vimos aqui na casa do Senhor. É mais uma terça-feira que eu fui no culto. É mais um domingo que eu fui no culto. É necessário que a palavra do Senhor, a palavra que cura, que salva, que liberta, ela venha entrar dentro de cada um de nós. É necessário que ela venha fazer morada dentro de cada um de nós. Porque mais uma vez eu digo, senão será mais um culto que nós viemos, mais uma palavra que foi ministrada, que foi pregada. Mas quando nós tomamos posse da palavra, quando a gente toma posse daquilo pelo qual foi falado, quando a gente guarda no nosso coração e começa a praticar, Deus, Ele começa também a agir na nossa vida. Ele fala para nós não sermos tão somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Não somente ouvinte, mas praticar, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor, o nosso Senhor, Ele tem ensinado a cada um de nós. Agora você imagina esse povo, quando nós falamos do capítulo de número 5 lá atrás, o Senhor assentado e começa a ensinar aquele povo. A palavra fala que aquele povo, eles se admiraram da palavra do Senhor, dos ensinamentos como do Senhor. Ele estava colocando, estava ensinando cada um deles naquele momento.
Porque o texto diz que ele fala que ele ensina como quem tem autoridade. Não era aqueles escribas, aqueles doutores da lei que estavam ali falando, era o próprio Senhor. Eles estavam ali agora ensinando aquele povo, e o povo absorvendo aquilo, o povo ouvindo aquela palavra, eles ficaram admirados com isso. Eles ficaram admirados. Porque a fala do Senhor, a fala de Jesus, era diferente. Não era como daqueles homens que falavam e não cumpriam a palavra do Senhor. Não era como daqueles homens que ensinavam, falavam ali na sinagoga, mas não viviam a palavra do Senhor. Tanto que essa mesma mulher que nós falamos no domingo aqui, quando Jesus ele cura ela no sábado, dentro da sinagoga, de uma enfermidade já há 18 anos, a palavra fala que os doutores ali, os príncipes da sinagoga, eles ficaram indignados com isso. Eles ficaram indignados. Eles achavam que não podia fazer aquele milagre naquele dia, porque viviam tão somente a religiosidade, as doutrinas que eram colocadas para cada um deles, mas não a verdadeira palavra de Cristo Jesus. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho pelo qual nós devemos seguir. Ele é a palavra pela qual nós devemos buscar. Ele é a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Imagina esse salão aqui agora, essa igreja aqui agora toda apagada. Se nós pegarmos uma lanterna aqui agora e começarmos a andar, a gente vai conseguir andar, porque a gente vai estar vendo. Assim é a palavra do Senhor sobre cada um de nós, nesse mundo lá fora, que a palavra diz que jaz em trevas. Lá fora é trevas, é escuridão. A gente não consegue enxergar. É tão somente trevas. Mas se a gente tem a nossa lanterna, que é a palavra do Senhor, quando nós andamos lá fora, ela é luz para iluminar o nosso caminho. Ela é luz para iluminar o nosso caminho. Nesse mundo, em trevas, pelo qual nós vivemos. A palavra do Senhor, ela é a luz para que eu e você, a gente venha andar, não no caminho espaçoso, largo, mas com a lâmpada, com a lanterna, com a lâmpada, que é a palavra do Senhor, trilhar esse caminho que é estreito, esse caminho que é apertado. Aonde através, por ela, a gente vai ter condições de desviar das dificuldades, das pedras que muitas das vezes se colocam na nossa frente, dos tropeções que muitas das vezes nós damos, mas ainda assim, se estivermos nesse caminho, nós cairmos, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz para nos colocar novamente de pé, ela é poderosa para nos colocar novamente de pé, na presença do Senhor. Então é trilhando esse caminho, buscando, com a palavra do Senhor, não se apartando dela, nem de dia e nem de noite, é renunciando verdadeiramente o nosso eu, porque sabemos que é um combate que nós vivemos a cada dia, do espírito contra a carne e a carne contra o espírito, é um se opondo ao, igual o imã, quando você tenta colocar assim, ó, assim é a carne e o espírito, mas aquele pelo qual nós alimentarmos, mais é esse que vai prevalecer em nós. Se alimentarmos mais a nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, o caminho largo ele vai se abrir cada vez mais para cada um de nós. Mas quando nós alimentamos o nosso espírito, fazendo a vontade do Senhor, aquilo que era largo, ele vai se estreitando, e o caminho vai se tornar estreito, apertado. Mas é Ele que vai nos conduzir até Cristo Jesus. É esse caminho que vai nos levar até Cristo Jesus. Que você possa, em nome de Jesus, guardar isso no teu coração, que existem sim dois caminhos que o Senhor mostra na palavra do Senhor. Mas o maravilhoso disso, Jesus poderia tão somente dizer, ó, tem dois caminhos para você seguir aí. Tem dois caminhos para seguir. Mas ele já deixa mostrando para cada um, entrai pela porta estreita. Ele mesmo já diz para cada um de nós.
entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. É como se o Senhor dissesse: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, a tua família. É como se ele dissesse: escolhe, pois, o caminho estreito, apertado, para que viva não só tu, mas tu e a tua descendência. Louvado seja o nome do Senhor. É um pegar na mão do outro. Nós, como igreja de Cristo, a gente pegar na mão um do outro e a gente trilhar esse caminho. Nesse período pelo qual nós vivemos, onde tudo vai nos levando, tenta nos levar para nos afastar da presença do Senhor. Esse mundo onde tudo vai mostrando, vai direcionando, que as coisas elas vão se estreitar, principalmente para aqueles que estão nesse caminho estreito, nesse caminho apertado. É um dando força ao outro, é um ajudando o outro, é um vendo que o irmão está fraco na fé: irmão, vamos aqui, irmão, vamos pegar na mão do outro e vamos seguir esse caminho. Porque a palavra do Senhor fala que nos últimos tempos, muitos vão apostatar da fé, e nós temos visto isso. Nós temos visto isso. O desânimo, o cansaço, o esfriamento. Mas é necessário a gente buscar do Senhor, para que juntos, nós possamos trilhar esse caminho. E uma vez estando nesse caminho, esse avivamento que está por vir, ele vai alcançar a cada um de nós. Mas se tivermos na facilidade do caminho, fazendo o nosso bem-querer, a gente não vai receber esse avivamento que está por vir. Então é um dando força ao outro. E quando eu falo um dando força ao outro, não só aqui, Maria Helena, mas eu falo de Cabo Frio, eu falo de Magé, eu falo de Vaz Lobo, eu falo de Nova Iguaçu, eu falo de São Paulo, enfim. Você que está em casa também, assistindo essa mensagem, você que é de Minas, do Espírito Santo, tantos irmãos estão conosco, conectados nesse momento. É todos nós juntos, é fazendo uma corrente, nós aqui dentro da igreja, você aí que está conectado dentro do seu lar, na sua casa, para que a gente possa vencer em Cristo Jesus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia, nós seremos edificados. Então é nesse caminho, colocando o Senhor em primeiro lugar, fazendo a vontade dEle, porque Ele está de braços abertos para nos receber. Ele está batendo na porta do nosso coração. É você que tem que abrir, sou eu que tenho que abrir. É nós abrirmos para que o Senhor, Ele venha habitar em nós. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe por essa palavra nessa noite, que nós possamos, em nome de Jesus, guardar essa palavra na tábua do nosso coração. Não deixar que as seduções do mundo, que as coisas, que ela venha a ser roubada de cada um de nós. Porque o intuito de Satanás é fazer com que você botar o pé lá fora, tudo isso que foi falado, venha apagar da sua mente. Mas brinda a sua mente com o Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, eu ouvi a tua palavra, que o Senhor possa me dar força, para que eu não venha trilhar esse caminho largo e espaçoso, mas que eu venha entrar pela porta apertada e andar nesse caminho que é estreito. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Grupo de louvor.